Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a suposta offshore do ministro Luiz Roberto Barroso, do Brasil. Eu não quero aqui insinuar que essa offshore é de fato dele, mas o que eu posso ver pelos documentos disponibilizados online é que essa empresa provavelmente tem sim alguma ligação familiar com o ministro. E nesse vídeo eu vou basicamente discutir porque essa empresa em si mesmo foi mal estruturada. E eu não quero aqui culpar o escritório, às vezes isso é uma exigência das pessoas envolvidas nessa estrutura, que pode ou não conter o ministro. Mas de fato, mesmo que seja só uma empresa familiar, tem um grau de exposição muito alto e de forma alguma seria a maneira que eu conduziria essa estruturação. Primeiro, eu venho aqui nesse site gratuito chamado Sambis. É o site oficial do governo da Flórida. Para eu abrir quais seriam os records, qual seria a estrutura societária das empresas abertas na Flórida. Segundo rumores, o nome da empresa é Telub Flórida. Eu digito esse nome e aqui já aparece, em primeiro lugar, Telub Flórida. Aqui, nesse primeiro documento em 2014, eu tenho os atos de organização. Aqui, nesse documento de 2023, eu tenho uma emenda a esse ato de organização. Todos os outros são reportes anuais dessa estrutura, tá bom? Vamos aqui no primeiro, vocês já vão conseguir ver que existe um nome bem familiar aqui, segundo o que se prega na internet. No artigo 6º, a gente tem que o manager dessa empresa será Teresa Cristina Van Brussel, que seria a esposa do ministro Barroso, falecida em 2023. E você consegue confirmar que essa empresa tem algum vínculo familiar com a família do ministro? Porque na data de falecimento, no ano de falecimento, melhor dizendo, em 2023, que é aquele ato de emenda, a gente vem aqui e consegue descobrir que quem assume no lugar de Teresa Van Brussel, tá, como manager, é Bernardo Van Brussel, que seria o B do Telub. Então aqui você teria o T, Lu de Luna no meio e B de Bernardo, fechando Telub Flórida. O que eu quero dizer com tudo isso é que isso não é vínculo suficiente para dizer que essa empresa é de Barroso. Definitivamente não é. Mas isso definitivamente é uma empresa de partes vinculadas ao ministro, que pode ser uma holding familiar e tudo bem quanto a isso. Pode ser um mecanismo de passar isso aos filhos dele, patrimônio aos filhos dele, lá fora, e isso não ter vínculo nenhum com o inventário brasileiro, nada disso. Mas definitivamente, expor o manager desse jeito é incorreto. Só que pelas leis da Flórida, é isso que tem que ser feito. Particularmente, mesmo que um cliente, porventura, viesse a comprar um imóvel na Flórida, e muitos clientes fazem isso, nós não fazemos esse tipo de indicação dele como manager da empresa. Nós definitivamente não usamos empresas em estados americanos que vão publicar os managers num registro público. Isso faz com que a operação seja extremamente fragilizada. E vejam, mesmo que essa empresa não tenha vínculo nenhum direto com o ministro, tem vínculo com esposa, ex-esposa, melhor dizendo, e filho. Luna, em nenhum momento, pelo menos aqui, aparece. Mas ao que dizem, ela seria o Lu do Telub. Essa é definitivamente uma má maneira de você adquirir imóveis na Flórida. E segundo o que é passado, pelo menos publicamente, é que essa empresa, ela de fato, foi estruturada para deter imóveis na Flórida. Estados melhores para fazer isso? Delaware, Wyoming. Até se você tiver obrigatoriedade contratual, o que é raro, de fazer com que uma empresa só possa adquirir um imóvel por outra empresa da Flórida, você pode fazer com que haja um manager indicado, em que outra empresa fora da LLC da Flórida detenha realmente o direito mandatário, né? Detenha de fato controle sobre essa LLC da Flórida. E outra, isso até pode ter sido feito no caso dessa empresa Telub. No entanto, os managers foram apontados com vínculo ao ministro, no caso. E isso fragiliza muitíssimo qualquer tipo de defesa Magnitsky ou qualquer mais que vai relacionar todas essas partes. Outra opção também seria fazer uma empresa fora dos Estados Unidos detendo essa empresa da Flórida ou até de outro estado americano. E isso ficaria longe de um registro público. Não são todos os estados dos Estados Unidos que vão ter esse registro, mas Flórida sempre vai obrigar que isso seja feito. Isso é um clássico caso de má estruturação. E serve para que você veja que, independentemente de quem está criando uma offshore, está sujeito a erros básicos de governança global. Definitivamente não é um assunto que você possa até tratar com muitos escritórios famosos de advocacia Brasil e Estados Unidos. É um assunto muito mais delicado do que a maioria pensa. Você tem que pensar muito a nível de segurança,
Você nem de longe pode ter um escritório físico, porque você vira um alvo a partir do momento que você trabalha com isso e tem um escritório físico. E se você tem um problema parecido, tem um link aqui abaixo onde você pode marcar uma consulta diretamente comigo. Tem um link aqui abaixo também onde você pode estruturar uma offshore do jeito certo. E aqui abaixo também tem um link do Ripples Hub, onde a gente fala semanalmente sobre assuntos como esse e te ajuda a proteger tua empresa, teu patrimônio a nível global. Te ajuda com Venture Capital, com obter financiamento, te ajuda a crescer o teu business e internacionalizar de verdade. Um abraço, até semana que vem.